Herdei a mansão do meu tio, mas seu testamento tinha uma cláusula secreta. Quem resolvesse o mistério da biblioteca herdaria o verdadeiro tesouro. A vida não me preparou para herdar uma mansão. Eu, Clara, professora de literatura ganhando 2 salários mínimos, só conhecia a riqueza do tio Eduardo através das fotos desbotadas que minha mãe guardava. Ele era o irmão excêntrico que fez fortuna no exterior e voltou para São Gonçalo do Rio abaixo apenas para morrer, aos 84 anos, no casarão vitoriano que todos na cidade consideravam mal-assombrado. Tudo seu, Clara, disse o advogado S.R. Vasconcelos, empurrando os documentos pela mesa de madeira maciça do escritório dele. A mansão, os terrenos anexos e uma pequena mesada mensal para a manutenção. Mas há uma condição. Ele ajustou os óculos. Meu primo Tiago, sentado ao meu lado, tensionou os ombros. Tiago sempre foi o favorito do tio, o que passava férias na mansão enquanto eu ajudava a mãe na mercearia. Esperávamos todos que a herança fosse dele. Condição, continuou o advogado, é que você more na mansão por no mínimo 6 meses consecutivos. Se abandonar a propriedade por mais de 48 horas nesse período, tudo será repassado para o próximo na linha. Tiago tossiu, disfarçando o desapontamento. É justo. Tio sempre quis que a casa fosse vivida, não apenas guardada. Assinei os papéis com mãos trêmulas. Era minha saída. Minha chance. Deixei o aluguel apertado do centro e me mudei naquela mesma semana. Mansão Brisa do Vale era mais imponente e mais decadente do que parecia das grades. Cheirava a cera velha, poeira e algo levemente adocicado, como frutas esquecidas. Governanta Dona Marta, uma mulher de 60 anos com olhos que pareciam ver através das paredes, me recebeu com uma frieza cortês. O senhor Eduardo deixou tudo como estava, especialmente a biblioteca. Ele passava horas lá nos últimos tempos, ela disse, carregando minha mala única pela escadaria de mármore. Primeira reviravolta, pequena e estranha, veio naquela noite. Enquanto explorava a sala de estar, meu pé tropeçou em uma saliência solta sob o tapete persa. Ao levantar a borda, vi uma pequena cavidade no assoalho. Dentro um único objeto, uma chave de bronze antiquada, presa a uma etiqueta de papel com uma letra cursiva perfeita, para quando a sombra da mentira cobrir a verdade. Fiquei paralisada. Era a letra do meu tio. Guardei a chave no bolso, o coração batendo forte. Que mentira! Que sombra! O problema real chegou 3 dias depois, por carta registrada. Asterisco notificação extrajudicial. Com fundamento no artigo 857 do Código Civil, nós, abaixo assinados, herdeiros colaterais de Eduardo Monteiro, questionamos a validade do testamento apresentado, alegando indícios de influência indevida e estado mental comprometido do falecido. Reivindicamos nossa parte legítima na herança, incluindo a posse imediata da propriedade Brisa do Vale para inspeção e avaliação. Asterisco. Assinavam Tiago Monteiro, meu primo, e os primos distantes Álvaro e Beatriz Monteiro. A carta caía de minhas mãos quando a campainha do portão principal ecoou pela casa. Era Tiago com um sorriso que não chegava aos olhos. Clarinha, precisamos conversar. Sobre a casa. Sobre o que é justo. Na manhã seguinte, sentei-me na sala do doutor Renato Guedes, um advogado especialista em direito das sucessões recomendado pelo Sindicato dos Professores. Ele lia a notificação, os olhos percorrendo as linhas rapidamente. É uma manobra clássica, Clara. Eles alegam que seu tio não estava em plenas faculdades mentais quando fez o testamento. E, infelizmente, a cláusula da residência pode jogar contra você. Contra mim. Como assim? Se eles conseguirem uma liminar de urgência alegando risco ao patrimônio, podem forçar uma vistoria. E se, durante essa vistoria, eles descobrirem algo que os faça temer pela deterioração da casa, podem pedir sua saída temporária. Se você sair por mais de 48 horas, ele fez um gesto significativo. Perco tudo. Exato. As ameaças começaram sutis. Mensagens no celular de números desconhecidos. Uma mulher sozinha naquela casa enorme é perigoso. Ligações em horários mortos com apenas um sussurro. Ele não era seu pai. Você não merece. Tiago tornou-se uma presença constante. Sempre com um pretexto: buscar um livro esquecido, verificar uma infiltração no telhado que ele prometera ao tio consertar. Não leve para o pessoal, Clara, ele disse, fingindo simpatia, perto da estante da biblioteca. É só negócio. Essa casa vale uma fortuna em terreno. Com a sua parte, você compra um apartamento lindo no centro. Por que se prender a este elefante branco? Foi na biblioteca que a segunda pista apareceu. Enquanto Tiago falava, meus dedos percorriam a lombada dos livros. Um volume pesado, tratado de alquimia e simbolismo medieval, não deslizava para trás. Puxei. Era um falso livro, uma caixa disfarçada. Dentro um único papel. A verdade não está no que foi dito, mas no que foi silenciado. A chave abre mais que portas.
Procure onde a luz do ocidente beija o olho do dragão, ao pé da rainha silenciosa. 10. Meu sangue gelou. Era outra mensagem do tio. Tiago notou minha expressão. O que foi? Achou uma barata nesses livros velhos? Ele riu forçado. Nada, murmurei, escondendo o papel. Só poeira. Naquela noite, com a casa em silêncio e apenas Dona Marta rangendo o assoalho em seu quarto no andar de serviço, comecei a caçar. A chave de bronze não abria nenhuma porta ou gaveta convencional. A frase era um enigma. Luz do ocidente, o pôr do sol, olho do dragão, rainha silenciosa. Foi observando o vitral da biblioteca, que retratava São Jorge e o dragão, que vi. Ao final da tarde, a luz laranja do sol poente passava exatamente pelo óleo de vidro vermelho do dragão no vitral, projetando um ponto de luz vermelha no chão, que parava aos pés de uma estátua de mármore de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, a rainha silenciosa com uma harpa quebrada. Com as mãos suando, examinei a base da estátua. Havia uma pequena fenda, disfarçada na dobra do mármore. A chave de bronze se encaixou perfeitamente. Com um clique suave, um compartimento se abriu. Dentro, um pendrive e uma carta mais longa. Minha querida Claras, se está lendo isso, é porque Tiago e os abutres moveram-se. Sempre soube que fariam. Eles nunca amaram esta casa, só o que ela vale. O testamento no cartório é uma fachada. Minha última vontade real está neste pendrive. Um vídeo legalmente validado por 2 médicos e USR. Vasconcelos em segredo, atestando minha lucidez e designando você como minha única herdeira, sob a condição de que descubra a verdade. Porque, Clara, seu pai não morreu num acidente. Foi assassinado. E as provas estão aqui. Cuidado com todos. Até Marta sabe mais do que diz. Tio Eduardo. O mundo girou-se. Meu pai, que morreu quando eu tinha 5 anos em um suposto capotamento, assassinado. As intimações do tribunal começaram a chover. Ação de investigação de ausência de capacidade testamentária movida por Tiago, Álvaro e Beatriz. O doutor Guedes trabalhou furiosamente. Reunimos o vídeo do pendrive, os laudos médicos independentes e um dossiê sobre as finanças de Tiago, que mostrava dívidas enormes e interesse claro no terreno da mansão para um empreendimento de luxo. Mas eles tinham uma testemunha, Dona Marta. Ela deporia que, em seus delírios, o tio Eduardo falava com pessoas invisíveis na biblioteca e dava ordens confusas. É a palavra dela contra um vídeo, disse o doutor Guedes sério. O juízo pode considerar ambos. Precisamos desacreditar o depoimento dela. Precisamos entender o motivo dela. A peça final veio de um lugar inesperado. Revirando antigos álbuns de fotos na biblioteca, encontrei uma imagem desbotada. Meu pai jovem, o tio Eduardo, e uma Marta muito mais nova, olhando para meu pai com uma expressão de profunda devoção. No verso, uma data e uma inscrição, com Marta, nossa âncora, após o resgate no Rio. Convidei Marta para o chá na cozinha, na véspera da audiência. Dona Marta, eu disse, colocando a foto sobre a mesa. Você amava meu pai, não era? A mulher dura, de semblante fechado, desmontou. Seus olhos encheram de lágrimas. Ele me salvou. Eu estava me afogando, ninguém notou. Ele pulou. Eles eram um anjo. E eles o mataram por causa de terras, de minérios que seu avô descobriu aqui. Tiago, o pai dele, todos sabiam. Eduardo descobriu a verdade tarde demais. E eu fui conivente por medo. Me prometeram uma aposentadoria. Perdoe-me, meninas. Ela me entregou uma gravação em um velho gravador de fita, escondido por anos. Era uma conversa entre o pai de Tiago e Álvaro, planejando o acidente do meu pai. Tínhamos nossa arma definitiva. Juíza, batendo o martelo. Processo número 2024-001, 12.345-7. Audiência iniciada. Advogado do autor, proceda. Doutor Lúcia Andrade, advogada de Tiago. Meritíssima, apresentamos a testemunha Marta Silva, que conviveu com o de Cujus por 20 anos. Ela atestará sua instabilidade mental. Juíza, advogado da Res. Doutor Renato Guedes. Com a devida vênia, meritíssima, primeiro gostaríamos de exibir uma gravação recente, que lança nova luz sobre a motivação dos autores e a credibilidade desta testemunha. O áudio da gravação da conversa sobre o assassinato é reproduzido na sala. Silêncio absoluto. Tiago sussurrando para seu advogado, isso é ilegal. Foi obtido de forma. Juíza, com voz glacial, silêncio. Prossiga, doutor Guedes. Doutor Guedes, além disso, exibimos vídeo testamentário com validade formal onde o SR. Eduardo Monteiro, lúcido e coerente, explica sua decisão de deixar tudo à sobrinha Clara, justamente porque ela era a única que não estava contaminada pela gança que manchou a família.
e porque confiava nela para desvendar a verdade sobre a morte de seu irmão, o pai da requerida. Doutor Lúcia improcedente. Isso é uma invenção para... Juíza, basta. Chame a testemunha. Interrogatório da Dona Marta pelo Doutor Guedes. Doutor Guedes, Dona Marta, você jurou dizer a verdade. Marta, sim. Doutor Guedes, a senhora conhece esta fita? Marta, chorando, sim. Guardei por 20 anos. Tinha medo. Doutor Guedes, o senhor Eduardo Monteiro era louco, ou estava consumido pela culpa por não ter protegido o irmão e determinado a fazer justiça da única forma que lhe restava. Marta, olhando para Tiago, depois para mim, com determinação, ele era a pessoa mais sã que conheci. E eu fui uma covarde. Tudo o que a senhora Clara disse é verdade. Tiago e os outros só querem o dinheiro. O Eduardo queria era que a verdade viesse à tona. Contra-interrogatório pela Doutor Lúcia. Doutor Lúcia, a senhora não está dizendo isso agora porque foi ameaçada ou comprada pela ré. Marta, estou dizendo porque dormi com um fantasma por 20 anos. O fantasma do homem bom que eu deixei morrer em silêncio. Acabou. Silêncio pesado na sala. Juíza, após examinar as provas, os elementos dos autos são cristalinos. Não há indício de incapacidade do testador. Há, sim, indícios gravíssimos de má-fé processual e motivação ilícita por parte dos autores. O vídeo testamentário é válido e soberano. Julgo improcedente a ação dos autores. Além disso, determino o envio de cópia destes autos ao Ministério Público para a investigação dos crimes de falsidade ideológica e homicídio ali sugeridos. Custas e honorários advocatícios por conta dos autores. O martelo ecoou por muito tempo naquele dia no tribunal. Tiago e os primos tiveram seus bens bloqueados para pagar as custas. A investigação foi reaberta. Meu pai finalmente teria justiça. A mansão Brisa do Vale não é mais um elefante branco. É um lar. Transformei a ala leste em uma pequena biblioteca comunitária e oficina de literatura, em homenagem ao meu pai e ao tio. Dona Marta decidiu ficar, não como empregada, mas como companheira. Ela me ensina as receitas antigas da família e eu a ajudo a escrever suas memórias, como uma forma de redenção. Quanto ao verdadeiro tesouro que o tio prometeu. Não era ouro ou joias. Era o álbum de fotos que encontrei escondido atrás do tratado de alquimia. Fotos de meu pai rindo, de meu tio jovem, de minha mãe grávida de mim. Era a história de amor de uma família, antes da ganância a destruir. E era a verdade finalmente livre. O tio Eduardo não me deixou apenas uma casa. Ele me deixou uma missão, reconstruir a partir dos escombros da traição algo verdadeiro. E olhando agora pela janela da biblioteca, enquanto as crianças da cidade escolhem seus livros, sinto que ele finalmente está em paz. E eu também. Silente 05S. Às vezes, a herança mais valiosa não é a que cabe num cofre, mas a que cabe no coração, a verdade restaurada, a justiça tardia e o poder de recomeçar.